Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos meus amados. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal e nesta oportunidade aqui no quadro Jovens Sois Fortes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tá bom? A paz do Senhor para você, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, você pode estar aqui juntamente nos acompanhando neste momento e depois você pode decidir. E aqui no nosso canal nós temos 3 quadros que são quadros relacionados à escola bíblica dominical que se dá no próximo domingo, né? Quadro do Jovens Sois Fortes é para os jovens, adolescentes de Deus e adolescentes, e o quadro Estudando Juntos são para os adultos. Segunda-feira é publicado aqui no canal Estudando Junto, terça-feira é publicado este quadro aqui, Jovens Sois Fortes, e na quarta-feira é publicado, né? Já está programado ali no YouTube, também o quadro Adolescente de Deus. Na quinta e na sexta temos um momento de reflexão, quando não, entre essas programações, nós temos também um quadro Texto e Contexto, Diga Não ao Modismo, tá bom? E tem outros quadros que tem aqui no canal, mas que os que estão mais constantemente, de forma recorrente aqui, são esses que acabei aqui de relacionar. E você, não diferente dos que já estão aqui conosco, inscrito no canal, aqueles que ainda não efetivaram a sua inscrição, mas estão nos acompanhando, estamos juntos aqui para conhecer, dentro de cada quadro desse, conteúdo das lições dominicais. É certo que, pela misericórdia e graça de Deus, o Senhor permite que eu faça algum comentário, né? Aí eu vou lá, faço comentário, mas que você tenha a liberdade aí de julgar, né? Levar para as escrituras, como fazia os bereanos, e se for realmente de Deus, se o que eu falei aqui tem base bíblica, então aceite, guarde no seu coração e, por certo, você experimentará sim a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que nós experimentamos quando estamos buscando, estamos realmente no centro da vontade de Deus e vivenciando, né, a palavra de Deus como ela é. Amém? Vamos estar orando. Aqui estamos aqui na segunda lição, né, do segundo trimestre, já demos início na semana passada, e o tema central desse trimestre agora é Davi, de pastor de ovelhas ao rei de Israel. A autopraxia, ou seja, a prática que esta lição ela quer nos motivar, é que nós venhamos a ser pessoas, né? Exemplo de Davi, que venhamos exercer a fé e a ação, e temos ação também, em meio a adversidades da vida que é comum a todos, indistintamente. Mas nós que temos fé no Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, precisamos evidenciar essa nossa fé. De que maneira? Perseverando, agindo, continuando a nossa trajetória, porque a vitória é certa e já nos garantida em nome do Senhor Jesus. E a lição 2 desta oportunidade, próximo domingo, né? Que vai estar em sala de aula aí, classe dos jovens, tratando, tem como título Davi, a excelência no servir. Então vamos aprender todo o decorrer dessas 13 aulas, dentro aí da biografia de Davi, lições para a nossa vida prática, tá bom? À luz da pessoa do rei Davi, né? E da sua gestão ali, né? Como rei, sendo homem segundo o coração de Deus, à luz do Antigo Testamento, tá bom? Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, nesta oportunidade para conhecermos mais um conteúdo. Que o Senhor venha ter liberdade em nossos corações, naqueles que estarão conosco, Pai.
e os que ainda vão estar vendo esta lição aqui conosco e meditando sobre ela, na medida que, Senhor, o Senhor venha falar através do conhecimento desse conteúdo. Abençoa nossos jovens, salva aqueles que ainda, Senhor, não estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, nossa expectativa, nossa confiança e nossa gratidão, Pai. Por tudo, fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus e te damos graça. Amém. Texto principal: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O princípio, caro jovem, da nossa trajetória cristã se dá no momento que passamos a ter fé no Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos, uma transformação. Na verdade, Deus passa a nos conceder esse desejo por este novo nascimento, de nós abandonarmos tudo quanto nos confronta pela palavra de Deus no que diz respeito ao pecado, que é uma barreira, um muro entre nós e Deus, quando temos uma vida cuja rotina é o pecado, é o descaso, é o desprezo de Deus. Porém, a partir do momento desta fé, nós somos regimentados. A palavra de Deus, ela não nos engana. A palavra de Deus nos fala, de que o nosso caminho é um caminho de combate. Paulo disse: combati o bom combate. Então, se é um caminho de combate, logo é um caminho de desafios. Nosso, conosco mesmo, do nosso interior, a guerra que temos em nós, o mundo e Satanás. Dentro dessa três esferas, a nossa trajetória é nestes confrontos. Porém, precisamos entender que a partir desse momento, nosso primeiro passo na fé, já essa caminhada já não diz respeito à força do nosso braço, mas diz respeito a entregar a nossa vida, ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará. E a promessa dele é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, porque essa caminhada ela é espiritual, ainda que ela se revele através da nossa vida prática. Ela é uma guerra espiritual, e essa caminhada espiritual só obtemos vitória porque o Senhor está conosco, como ele nos garante aqui. E há o momento da fraqueza, há o momento da fraqueza. Há o momento da doabilidade da fé, também há esse momento em que ora parecemos tão crentes, outra hora parecemos que estamos mais fletando as coisas deste mundo e as coisas do velho homem. Também isso é uma verdade. Porém, isso tudo vai minar nossa fé. Porém, se nós temos por certo que só seremos mais do que vencedores por intermédio dele, do Senhor Jesus, aí, por certo, no momento da nossa fraqueza, o Senhor há de nos dar força. Porque essa promessa de Isaías, ainda que seja para o povo de Israel, deixa-nos o princípio, como já citei aqui as palavras do Senhor Jesus, que para nós também não é diferente. Para nós o Senhor também diz da mesma maneira: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então nós não estamos só, caro jovem, caro adolescente. Eu me refiro tanto ao adolescente quanto no jovem. No jovem também eu me refiro aos jovens também, no quadro do adolescente. Amém? E todos quantos estão aqui comigo. A palavra de Deus é para todos nós. Resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Mesmo porque
caro jovem, tudo que venhamos a ter, né, de conhecimento, e temos habilidades, tudo isso vem do Senhor. No próprio livro de Isaías diz que ele, aqueles até mesmo que jogavam ervilhas no campo, ervilhar ao campo, era Deus que dava esse entendimento para ele como deveria arar a terra e como deveria jogar a semente. E até hoje esse princípio ele permanece. Não se planta toda a semente do mesmo jeito. Cada semente tem uma forma de preparar a terra, tem uma forma de cultivar aquela semente para que ela venha dar o resultado esperado. Assim, não é diferente conosco. Nós temos a nossa habilidade, temos os dons naturais que o Senhor nos deu, porém, ainda assim, carecemos de orar a Deus, ofertar a Deus como sacrifício vivo essa habilidade nossa, buscando nele um aprimoramento deste conhecimento, um aprimoramento dessa sabedoria, e falar assim: dai-me sabedoria. Se eu sou pedreiro, dai-me graça. Se eu sou operador de som, dai-me graça, como quando eu, no exercício da minha função, antigamente, de operador de som e como técnico de áudio, que ia nas congregações, eu, na minha cama, o Senhor me orientava. Na minha cama, eu pensando naquele compromisso que eu tinha naquela congregação, e frente a que o diagnóstico que o irmão passava para mim, eu, sendo ele pastor ou não, que fazia contato comigo, eu já estava ali remoendo no meu coração e em oração a Deus. Deus, ele despertava, né, para tal fato, como deveria agir. Eu chegava ali naquela congregação e agiria daquela mesma forma que o Senhor tinha me orientado, né, me feito aprimorar frente aos conhecimentos que eu adquiri por uma escola, por um curso que fiz. Deus, ele me dava essa direção, como também na igreja sede onde eu trabalhava. Então, até nas nossas habilidades comuns e de dons naturais, carecemos de Deus em tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Samuel 16, 19, 23. E Saul, invejoso, o mensageiro, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomei Jessé, um jumento, carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Não é invejoso, enviou aqui. Houve dois erros aqui, né? Da parte da publicação que eu copiei para pôr aqui no PowerPoint, tá bom? Considere aí. Esse foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois graça achou aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se perguntou melhor. E o espírito se sentiu melhor. Tá vendo como tem vários erros? Não sei porquê. E se sentiu melhor. E o espírito mau se retirava dele. Introdução. Na verdade, quando eu fiz a colagem, eu não li. Eu faço a colagem, monto, e aqui eu passo a tomar conhecimento desse conteúdo juntamente com você. Eu monto tudo e salvo. E na hora da gravação aqui, para estar com você aqui, eu leio junto com você. Por isso que a gente vai encontrar ainda, quando eu tiver erro, vamos encontrar, porque eu não passo. Pode ser que a partir de agora eu venha ler ali para poder ver se tem algum erro, para poder trazer já e minimizar essa questão aí, tá bom? Então vamos prosseguir. Ao pensarmos em Davi, levamos a uma admiração significativamente desenvolvida diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi estava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade,
dedicação, arte e uma dependência divina exemplar. Então, o nosso professor aqui, diante desse conteúdo, né, ele disse que ao pensarmos em Davi, ou seja, ao refletirmos sobre a vida de Davi, né, nós somos levados a uma admiração significativamente desenvolvida diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi estava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, questão do momento, né? E a atitude que deveria tomar. Integridade, responsabilidade, dedicação, arte e dependência divina exemplar. Quando desse envinho de Jessé por Davi, que ele levou ali queijo, foi saber da situação, a Bíblia diz que Davi, que era pastor de ovelhas, diz que ele deixou as ovelhas do seu pai, né, aos cuidados de um dos serviçais ali, do seu pai, né? Dá para entender que era uma família média alta, rica, né? E então ele tinha ali um rebanho, tinha funcionários que estavam ali sobre o gerenciamento de Davi. Dá-nos a entender isso a palavra de Deus, porque Davi chamou um deles, não chamou seu irmão, chamou um dos empregados, deixou aos cuidados da ovelha. Observe aí o critério, né, da responsabilidade de Davi. A sensibilidade também, né, de não deixar aquelas ovelhas só. E ele foi para cumprir a missão que seu pai tinha dado a ele. Dedicação, né? Nunca deixou ali ao léu as suas ovelhas, né? Defendeu as suas ovelhas, tanto contra o urso e contra o leão, e Deus deu vitória a ele. E essa dependência divina ele relata até mesmo diante de Saul, quando ele se propôs ir ali lutar com Golias, caro jovem. Ele não estava fiado nele, nas suas habilidades, que ele não tinha. A própria palavra de Davi para Saul é que ele traz o testemunho do livramento de Deus diante do leão e diante do urso, para deixar bem claro para aquele rei que o fato dele enfrentar Golias, ainda que ele fosse um gigante, habilidoso na guerra, e ele fosse um jovem, não estava nele, mas estava em Deus. E aquele homem, né, aquele ímpio, estava afrontando ao Deus de Israel. Então a confiança de Davi estava estritamente em Deus, a tua total dependência. Então aprendemos muito sobre Davi diante de todas essas qualificações e muito mais, né? Podemos encontrar. Primeiro ponto, um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais de jovem, as referências mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, olha aí outras qualificações. Ponderado nas palavras, educado, e o mais importante, o Senhor era com ele. O rei não perdera tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. O mais novo de um total de 8 filhos, o jovem tinha um campo, a oportunidade de aprender lições importantes sobre cuidar, conduzir, provar, proteger, acolher e defender. Uma grande escola para os tempos vindouros. As ovelhas munidas de fragilidade destacada dependiam do jovem pastor para um desenvolvimento dentro do esperado. Os perigos eram muitos e por diversas vezes o jovem arriscou sua vida na defesa das suas ovelhas. Como pastor, pacientemente se dedicou ao exercício de sua função depois de uma longa esperança, recebendo o fruto correspondente ao seu trabalho. Ser pastor era uma tarefa árdua, o que proporciona muita persistência. Davi era corajoso e dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Sem dúvida, uma época de grande aprendizado. Está aí, o próprio versículo 23 revela a dependência de Davi em tudo
diante do seu exercício pastoral. E diante dessa mesma visão de Davi e os cuidados que ele teria que ter com o rebanho dele, ele usou essa metáfora do pastor, né, frente aos cuidados e à fragilidade que a ovelha tem, né, e carece, né, desse cuidado do seu pastor. Ele trouxe essa metáfora para a questão de também termos Deus como nosso pastor, na certeza que nada nos faltará, na certeza que Ele nos levará a águas brandas, a campos verdejantes, na certeza de que Ele preparará uma mesa para nós ali no deserto, caro jovem, como também na certeza de que ainda, porque Ele falou de futuro, ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora, por quê? Por conta da habilidade dele? Não. Por conta da certeza de que Deus estava com ele. Porque tu estás comigo. E é Deus que nos capacita, que nos unge com óleo. E que temos sobre a nossa, como privilégio ao nosso favor, a misericórdia e a longanimidade de Deus e a bondade de Deus, ela nos alcançarão, nos acompanharão dia após dia, como assim tem sido. E é o caso de não termos ainda sido consumidos. Estamos aqui contemplando esse maravilhoso lição e conteúdo. Segundo subponto, corajoso e destemido. Davi também se destacou por ser corajoso e destemido. Se ele fosse ouvido ao que os demais falavam, jamais seria um vencedor, como veremos na próxima lição. Todos temiam o gigante e tinham motivos para não querer estar ali diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o anunciou, ele não temeu as palavras. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizesse a seu respeito. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias. Observe, amados e querido jovem, os desafios que estão à nossa frente, que haveremos de encarar um por um, de esfera diferente. Primeiro, Davi foi o irmão, com a sua presunção, acusar Davi que tinha abandonado as ovelhas, quando sabemos que ele não fez isso. Tendo Davi como um servo desprezível, um servo relaxado. Mas Davi não era um servo relaxado. E depois vem Saul desmerecendo, depreciando ele. Também Davi não ligou. E quando, diante daquele desafio, ele não deixou com que aquelas palavras ameaçadoras de Golias viesse realmente, ele chegar a uma conclusão que ele chegou até ali, mas que não valeria a pena. Não. Valeu a pena e aquele gigante caiu por terra. Então, o importante, jovem, aprendemos neste subponto, é que gigantes hão de se levantar. Desafios estarão à nossa frente. Através de pessoas, através do nosso próprio familiar, na representatividade de Eliabe, através de governos e liderança, na representatividade de Saul, e nas armadilhas e nas ciladas de Satanás, na representatividade de Golias. Então, a cada uma dessas esferas, que nós possamos estar com os olhos no Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E, por certo, a vitória já nos está garantida por intermédio do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Davi temia somente ao Deus vivo. E por temer ao Senhor, ele honrava o povo de Deus. Davi demonstrava amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele, muito tempo antes de Samuel ir à casa do belemita ungir o caçula de Jessé. Deus já sabia o quão valoroso, corajoso e destemido era aquele jovem. Deus nos conhece antes mesmo de nosso nascimento e sabe o que passa em nossos corações. Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. E o que agradou a Deus, que podemos tirar
final aqui de segundo subponto, amado e querido jovem, é que Deus, ainda vendo todas as qualificações de Davi, ele viu algo muito mais precioso do que isso. Sabe o que é? Foi que ele jamais, Davi, iria se ensoberbecer por estas qualidades que ele tinha, que Deus tinha visto nele. Mas ainda com tudo isso, ele colocaria Deus sempre em primeiro lugar. Sempre aquele que o levaria ao êxito em todas as esferas da sua trajetória. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O fato de Davi confiar estritamente e incomensuravelmente somente em Deus e unicamente em Deus, além de ser um antegozo, é claro, era um antídoto à presunção. Ainda que Davi lá na frente acabou sendo vencido naquele confronto, naquela oportunidade, por Satanás, e ele, em um ato de presunção, mandou contar o povo de Israel. Isso só nos revela que o Senhor não espera de nós perfeição, mas que o Senhor espera de nós sermos destemidos, perseverantes, confiando sempre no Senhor. Que ainda que alguns pontos ou momentos da nossa vida viemos servir a carne, que o nosso intelecto, que nosso psíquico e o nosso coração esteja sempre a confiar e servir integralmente a Deus. Terceiro subponto, o músico excelente. Davi foi um músico que louvava ao Senhor, com sua harpa bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas. Foi muito usado nas mais diversas graças. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à inspiração, à reflexão e à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Então aqui não posso passar adiante sem fazer essa pergunta que não quer se calar. Caro jovem, quais tem sido a sua companhia? Com quem realmente você até então tem andado? São pessoas que te inspiram? São pessoas que te entusiasmam? São pessoas que te levam a Deus? Ou são pessoas que massageiam o seu ego? São pessoas que estão mais propensas a levar você a uma vida de vaidade espiritual ou presunção pessoal? Qual tem sido a sua companhia? Porque Davi, quando foi fugir do seu filho Abisalão, Davi tinha com ele 600 homens. E por que esses homens estavam com Davi? Porque Davi inspirava, influenciava por ser uma pessoa destemida, uma pessoa sempre ali para frente, animada, cujo alvo sempre era fazer a obra de Deus e estar na total dependência de Deus. Isso já comprova, já pelo fato dele ter deixado a coroa sobre o assento do seu trono para Abisalão, sem querer resistir, porque Davi aprendeu com Deus, caro jovem. Quando diante de Saul, ele foi ungido com 17 anos e só foi assumir o trono com 30 anos. Passou-se um tempo em que Davi, durante esse período, ainda que já tinha sido ungido rei, ele aguardou em Deus. E Deus, deixando tudo sobre a mercê dos atos providenciais de Deus, amado, só temos a ganhar com isso, amado. Davi, ele, agora com Abisalão, caro jovem, ele saiu. Ele sabia que Deus ia cuidar, porque aquele trono, ele não teve nem qualquer anseio, nem buscou puxar, usurpar trono de ninguém. Ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus. É isso que eu e você, caro jovem, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, é que temos que ter sempre em mente essa verdade. Foi Ele que nos escolheu. Estamos aqui pela sua incomensurável graça.
Então precisamos descansar em Deus, esperar em Deus quando for preciso, e estar aos pés do Senhor em todo momento, como o próprio Davi, ele exortava, tanto nos Salmos, como a própria biografia de Davi, mostrava ele ser um homem de Deus, um homem de oração, como o próprio Salmos demonstra essa realidade. Na musicalidade, e encerrando, né, caro jovem, possamos escolher boas companhias. Agora, perceba bem o que eu vou dizer. Até mesmo aquele que é seu irmão em Cristo Jesus. Não desconfie dele. Não quero que você seja motivado a isso, a uma desconfiança ou uma descredibilidade por conta do irmão. Mas até mesmo um irmão, se não for uma pessoa que tenha comunhão com Deus, se não for uma pessoa que seja espiritual, seja verdadeiramente um crente, um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, você estará propenso a se desviar do Senhor. Porque na igreja, todos estão servindo ao Senhor, mas nem todos nós temos o mesmo nível de espiritualidade. E por essa falta de sensibilidade a esta importância que temos que ter da espiritualidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, há muitos que testemunham mais, né, que a sua vida está voltada para este mundo, né, para os costumes desse mundo, do que das coisas da carne, do que das coisas espirituais. Então é um cuidado que temos que ter, como vou reforçar aqui. Não é para que você desconfie, mas examine, considere, mas não se afaste. Apenas se coloque no posicionamento de vigilância. E seja você, então, a moldar aquele caráter do seu colega, a levá-lo a orar, se ele não ora, a levar a ele ao exercício do devocional, se ele não faz, a exortá-lo a estar presente na escola dominical, independente do número. Importante é você estar na escola dominical, crendo que Deus vai usar aquele professor que está à frente, seja ele uma irmã, um irmão, um jovem, quem seja. Não desprezemos aqueles que estão à frente fazendo a obra do Senhor, porque a capacidade e a prosperidade quanto àquilo que ele está fazendo, e a eficácia está em Deus, está na graça de Deus. Paulo mesmo, compreendendo isso em 1 Coríntios 15, versículo 10, né, Paulo ele diz que ele fez muito mais do que os discípulos, do que os apóstolos. E ele diz, não eu, mas a graça de Deus que repousa sobre mim. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não, voltamos, né? Não lembro aí. Na musicabilidade, o salmista expressava a sua fé, seus sentimentos, sua profunda conexão com Deus. O Salmo de Davi nos leva a uma experiência de compreensão do texto bíblico e teus contexto, bem como uma reflexão vital sobre a nossa realidade. E a musicabilidade, não vou me demorar aqui, caro jovem. E o teor dos louvores de hoje. O louvor que nós ouvimos ou louvamos a Deus diante da liturgia de culto. Ele é um louvor ou é uma música? A música é quando o homem é o centro. O louvor é quando Deus é o centro. Seja na expressão dos seus atributos e grandeza, seja sobre o viés de uma súplica. São dentro desse dois viés que o louvor é verdadeiramente um louvor a Deus de adoração. E Davi, ele nos ensina através dos salmos. Olhe para o salmo, o teor do salmo. Quando não é uma
exposição e ovacionação dos atributos de Deus, das grandezas das obras por Deus realizada, eles são louvores de quebrantamento, de súplica, onde reconhecemos o nosso devido lugar e a nossa consequente carência diante desse estado, né, do quanto precisamos, né, estar nos enchendo do Espírito Santo e cada vez mais buscando em Deus a sensibilidade da sua real presença que já se encontra em nosso meio e até melhor em cada um de nós. Eis alguns exemplos em meio a episódios marcantes como as perseguições de Saul, celebrando a fidelidade de Deus quando arrependido pelo seu pecado, em momentos de grandes provas, entre outros. Davi escreveu também salmos messiânicos, falando da glória e dignidade do Filho do Homem, fazendo referência à ressurreição de Cristo, abordando o sofrimento de Cristo e da crucificação, entre outros, ao entoar hinos de louvor e entusiasmo. Davi era usado por Deus para rir o coração de Saul. Quantas vezes somos envolvidos pelos hinos que, com suas melodias e letras, nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas. Então, tá aí um referencial nosso. Os hinos que ouvimos ou cantando nos faz sentir a presença de Deus? Ou ele nos motiva o nosso ego? Precisamos considerar. Segundo ponto, a excelência de Deus em nós mediante sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. Primeiro subponto. Algo notável na vida de Davi era seu desejo pela presença de Deus em sua vida. Seu modo de pensar, suas atitudes, seu respeito pelo Eterno refletiam essa realidade absoluta de Davi. Não era o seu eu, nem as percepções que os demais tinham seu respeito. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor, temor ao Senhor ao longo da vida. Muitas foram as oportunidades para fazer as coisas de forma diferente do que acontecera, com atitudes que seriam amplamente relevantes para aqueles que o acompanhavam, mas Davi poderia depender e obedecer ao desígnio divino. A busca pela presença de Deus em nossas vidas é uma ansiedade profunda e inerente ao ser humano. 1 Samuel 24, caro jovem, fala daquele episódio que fiz menção de Satanás, e ali Deus deu 3 escolhas para Davi, para que ele fosse perseguido, para que ele fosse tomado por uma enfermidade, né? E tinha uma terceira opção que eu não lembro agora, mas Davi escolheu a segunda. Ele escolheu ser ferido por Deus, porque ele confiava na misericórdia de Deus e que Deus certamente, né, usaria dessa misericórdia e restabeleceria não só Davi, mas também o seu povo Israel, que sofreu por conta desse pecado. A história bíblica nos revela muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus. E em decorrência dessa prática tiveram grandes experiências. Nós vemos Davi, nós vemos Josafá diante daquela guerra entre 3 nações que fizeram conluio, melhor dizendo, para ir contra Josafá. E Josafá, ele não confiou no seu exército que tinha ali para defender Israel. Ele não confiou no seu próprio braço. Diz a Bíblia que ele ouvia, chegando ao conhecimento aquele perigo, diz a Bíblia que Josafá ele foi até o templo para buscar a face do Senhor. Então, no nosso cotidiano, caro jovem, busquemos a Deus. Dentro de uma necessidade, de um obstáculo, de uma tribulação, de algo que viemos a passar, mas mantemos o altar de Deus em pé, mesmo antes que isso aconteça, orando na confiança de que o Senhor nos concederá a graça que é necessária para passarmos por aquela situação, por mais grave que ela seja, porque foi isso que Deus falou para Paulo quando colocou aquele espinho na carne por intermédio de Satanás. Ele diz: a minha graça te basta.
Segundo subponto, cristão e a sua espiritualidade. Quando o jovem cristão se permite ser prolongado pelo Espírito de Deus, seu coração impele-a progressivamente buscar uma crescente intimidade com seu Senhor. É nessa dinâmica que a espiritualidade vai se desenvolver. Na caminhada cristã, recomendamos a todos tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos ensinados por Senhor Jesus. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada ao meio da oração, do jejum, da leitura e meditação bíblica, da inspiração, do serviço cristão, do evangelismo e discipulado, entre outras possibilidades. No entanto, atualmente, muitas pessoas são levadas para uma superficialidade, onde os valores se dissipam, os princípios são ignorados, o que é correto é negligenciado, enquanto o relativo e o efêmero são apresentados em evidência. Mas essa não pode ser a realidade dos que andam na luz. O cristão, por meio da prática da disciplina espiritualmente, sai da superficialidade de um mundo pecaminoso e é impulsionado a buscar base sólida em sua jornada de fé. Terceiro subponto, conduzido pelo Espírito. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué e Saulo. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado. E como Deus sempre está presente. Nesse período, o Espírito habitou as pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. Na Bíblia, lemos: enchei-vos do Espírito Santo. O enchei vai além de uma experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridade e de sentidos. A presença do Espírito em vidas nossas, nos leva a um modo de viver diferente. Como nos é preciosa essa verdade. Terceiro ponto, a excelência de Deus para cumprir uma missão difícil. Um rei assustador. Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor. Conseguiu fazer um bom início e reinado sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar. Constantemente consultava o profeta Samuel. Essa realidade durou por pouco tempo. Logo o rei negligenciou a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés, passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Mediante tal comportamento, a colisão divina não tardou. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo, deixando inapto para decisões sensatas e violentas para os que estavam próximos a ele. Por isso que, jovem, o Senhor Jesus ele nos orienta quanto a esse cuidado, nos falando da questão da casa está limpa. E depois vim ali juntamente com um demônio, mais 6 demônios, 7 espíritos, e tomar conta daquela casa que outrora Deus tinha limpado. Então esta é uma realidade pela qual nós vemos aqui tipificada na vida de Saul e na vida de Sansão, por conta do que lemos um pouco aqui atrás. Que o Espírito Santo, o seu ministério, ali, no que diz respeito ao tempo da lei, era esporádico, né, na questão da ação de um rei, da atividade, né, de um rei, também no sacerdote e profeta. E quando não, pelas manifestações necessárias, como foi o caso ali diante de Josafá, né, que Deus falou através ali de um compatriota, de um israelita. Assim também, né, foi no caso de Saul. Ele foi abandonado, ele foi descredenciado como rei, mas ele poderia prosseguir com esse mesmo bom exemplo dele, né, em arrependimento, se ele assim fizesse,
como ele tinha tido até então. Ele passaria a ser submisso àquele novo rei que Deus tinha instituído, que seria Davi, a exemplo dos seus compatriotas, se colocando na mesma posição de servo daquele rei, frente, né, à nação israelita. Mas Saul ele foi piorando, e até que então um espírito mau entrou em Saul, e a sua derrocada ela foi plena, levando até mesmo ele ao suicídio. Isso aqui, caro jovem, nos chama a atenção para que você e eu venhamos a valorizar a presença do Espírito Santo de Deus, observe bem, em nossas vidas. Nós estamos falando, caro jovem, e o adolescente que esteja conosco também, você, caro amigo, irmão, e ouvindo a palavra de Deus, nós temos que entender que nós estamos falando do Espírito de Deus. Nós estamos falando de Deus. Enquanto no período da graça, a manifestação e o ministério do Espírito Santo era de forma esporádica, no Novo Testamento já é permanente. Majoritariamente, ele é dado a todos pela fé, crer no Senhor Jesus e permanece com ele. Agora nós somos a habitação do Espírito Santo. Quando nós vamos ao culto, Deus ele se faz presente porque nós estamos ali reunidos para o louvor da sua glória. Então nós temos que ter cuidado, amados, em sermos obedientes à palavra de Deus e nos atemos, caro jovem, às placas de sinalizações que temos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento principalmente, na Nova Aliança. Orai e vigiai. Tomar cuidado com a aparência do mal. Orar sem cessar. Se encher da palavra de Deus abundantemente. E tantas outras ordenanças que o Senhor tem nos deixado e que nós precisamos obedecer. Sabe por quê? Porque é para o nosso bem. Porém, se nós negligenciarmos, triste será a nossa condição diante do Senhor. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está em nós agora. Habita em nós. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Até os seus servos estavam alinhados com a ação maligna na vida do rei e sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mau o deixasse em paz. Nesse contexto de tormenta e fúria, Davi é introduzido na corte de Saul. Enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina dos mais altos escalões e, como bom aluno, ele foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. A excelência de Deus para cumprir a sua missão, uma missão difícil, é o terceiro ponto que nós estamos vendo agora, segundo subponto, um reino em apuros. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. Se Deus já não era mais o Senhor daquela monarca, o povo não mais seria bem-aventurado e feliz. Sem Deus, sofrimento é uma triste realidade. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida das tradições. Se o rei é ímpio, os súditos terão dificuldades. Se o líder é imprudente, as demonstrações amargarão as privações. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, o novo tempo chegava para Israel. O povo se alegrava e era edificado ao ver na prática a fé, a devoção, a fidelidade e o temor a Deus. Como resultado dessa condição, Israel
alcançaria em breve um dos piores, mais prósperos de sua história. Períodos mais próximos. Períodos. Terceiro subponto, qual é a nossa missão difícil? O cristão enfrenta grande desafio. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós, cristãos, andamos na contramão desse mundo. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, olha aí, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são, por essência, opostos ao que nós acreditamos. Assim, agimos assim, pois do coração procede a saída da vida. E o coração do jovem cristão reflete Jesus. O segundo desafio está ligado à nossa grande missão, anunciar a boa nova de salvação para um mundo está imerso em caos e sofrimento. Entre os sofrimentos enfrentados podemos apontar a violência, dificuldade econômica e sociais, o hedonismo, a individualidade, o relativismo moral e religioso. Entre tantos outros, a solidão assola multidões que vivem em cidades sobrepovoadas por pessoas que não conseguem mais se olhar nos olhos. Concluindo, caro jovem, Davi possui um currículo admirável. Um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras e educado. Característica que despertaria o interesse de muitos recrutadores. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo. O Senhor era com ele. Sem Deus nada poderemos fazer, nossa existência não terá sentido. Seja prolongado pelo Espírito Santo e você será uma vitória por onde quer que passe. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Quero aqui pedir minha desculpa, porque eu vi que desde o 2 eu estava lendo e não coloquei para vocês. Que o Senhor tenha misericórdia, tá bom? De mim, e que os irmãos me ponderem, caro jovem, durante todo o período em que aqui ficaram sem a leitura, mas que ouviram a leitura em que estava fazendo o comentário que se seguiu, tá bom? Me perdoe mesmo, por gentileza, que Deus me guarde de ter que acontecer isso de novo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus. Um abraço a todos. Amém? Mais uma vez, minha desculpa. Vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado que temos cometido. Queremos Te agradecer, Pai, por este momento que aqui estivemos conhecendo esse tão importante conteúdo, ó Pai, para nossas vidas. Nós possamos nos lembrar que as nossas qualidades, sejam elas dons comuns ou até mesmo qualidades que o Senhor venha nos dar pelos dons espirituais e ministeriais, possamos, aí tempo de Davi, ó Pai, colocar-os aos Teus pés e estar em total confiança em Ti, ó Pai, na operacionalidade que o Senhor há de fazer através das nossas vidas. Guarda-nos da presunção, guarda-nos de seguirmos o exemplo de Saul, Pai. Tem misericórdia de nós. E abençoa, Pai, a cada irmão, a cada amigo, a cada ouvinte da palavra de Deus, cada jovem que vai estar conosco aqui e que, infelizmente, através do segundo ponto, se eu não estiver equivocado, Pai, passaram a ficar sem a presente leitura. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude, Pai, para que eu jamais venha cometer essa nova falha, e abençoe a cada um de nós, cada um daqueles que vai estar aqui junto comigo nesse período. Faz isso, Pai, é o que nós Te pedimos, e nos abençoa diante, Senhor, da expectativa da próxima lição. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos, Te damos graça por tudo. Amém.